para a Igreja do Mashiach. Eu vou ter que fazer uma breve introdução aqui para os irmãos, a questão da guerra que está de pé hoje aí diante de nossos olhos, mas o que acontece é que a humanidade ainda não entendeu esta guerra. Então eu vou dar uma breve explicação do que está acontecendo, irmãos, por trás dos bastidores. Para isso nós temos que voltar um pouquinho na história do tempo, até mais ou menos ali a década de 90, década de 80, final da década de 70, quando o órgão vinculado ao Ministério de Defesa americano, a ARPA, juntou-se às principais universidades do mundo e criou a ARPANET, criou a grande rede, a internet. Primeiramente eles criaram páginas estáticas, páginas sem nenhum padrão de inteligência, mas porém, a partir mais ou menos ali de meados ali da década de 90, algo estava certo no coração das nações de ponta. Eles perceberam que se eles dominassem os dados dos habitantes da terra, dos moradores dos países, das populações, eles poderiam criar padrões de inteligência. Preste bem atenção, não é inteligência, é um padrão de inteligência. Eles poderiam criar padrões de inteligências programados para desenvolverem seus impérios econômicos. E a Babilônia, ao captar esta ideia nas nações de ponta, ela se apressou a desenvolver o seu banco de dados para alimentar através da rede o futuro sistema da besta que está para se levantar. Então ali pela década já de 90, principalmente entrando pela década de 2000, foi o que aconteceu. Começou a alimentar um banco de dados mundial. As nações de ponta começaram a alimentar seus bancos de dados. As grandes multinacionais começaram a alimentar seus bancos de dados porque através dos dados das pessoas, elas dominavam a natureza, a tendência de consumismo das pessoas e poderiam desenvolver os seus grandes impérios econômicos. Começou-se uma guerra por dados. Porém, quando foram lançados os grandes aplicativos, o Google, foram entrando pelas questões das redes sociais, estes aplicativos, meus irmãos, eles colhem dados das pessoas, eles armazenam nos seus bancos de dados, porque os dados das pessoas hoje, eles significam poder para essas nações de ponta. José Maria Trindade. Essa sua ânsia de dominar o mercado, de dominar a tecnologia, de dominar os dados, é aí que está o verdadeiro poder hoje, exatamente o domínio de dados. Ninguém faz mais como antigamente essa história de dominar territórios. Então, essa história de dominar territorialmente acabou. A história é dominar por dados e tecnologia. Chegando os apropriados tempos do fim, 2017, meus irmãos, esta coleta por dados, ela já estava de uma forma muito acelerada, de tal forma que hoje existem algoritmos com padrões de inteligência, que eles dizem que são inteligentes, colhendo os dados das pessoas em todo o mundo, de todas as pessoas que têm algum tipo de aparelho ligado para a internet. Já que nessa década de 2000, 2010, eles criaram a IoT, a Internet of Things, a internet das coisas, ligada à geladeira, e mais tarde eles querem ligar também aos automóveis. A empresa britânica Molly Robotics criou a primeira cozinha robótica do mundo onde não são necessários humanos. A cozinha possui 2 braços robóticos que podem imitar de forma realista os movimentos das mãos humanas durante a preparação das refeições. A tecnologia consegue ir buscar os ingredientes ao frigorífico inteligente, ajustar a temperatura do fogão, usar a pia para encher panelas e servir, misturar e preparar como um cozinheiro humano. O robô até limpa. A cozinha usa sensores e câmaras ópticas para realizar as suas tarefas e possui ainda um outro sistema óptico que consegue detectar alimentos que caíram e limpá-los. A empresa construiu utensílios e panelas à medida, projetados para serem usados pelo sistema. A cozinha robótica está disponível para compra na Europa e custa cerca de $330 mil. Ó, lá vem ele, ó. Ele bota a seta. Tem meu nome ali, tá vendo? O maluco tá um pouquinho na frente. Aí ele abre a porta pelo Bluetooth. Você entra no carro,
Fecha a porta. Tem que botar o cinto, senão ele não sai. Ou aperta aqui, ou aqui. E aí segue viagem. Heading to home. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the help button to speak with a rider support agent. Lá vai dar nada. E aqui você consegue ver, ó, no radar, identificando a pessoa de bicicleta ali. Tá vendo no radarzinho aqui? E vai ver o carro ali passando. É isso. Carro que dirige sozinho. A Internet of Things, a internet das coisas, ligada à geladeira, e mais tarde eles querem ligar também aos automóveis, para que eles possam controlar também o meio em que o ser humano ele se desenvolve. Então eles foram alimentando o banco de dados deles, que será o suporte. O banco de dados babilônico será o suporte para o sistema da besta. Eles vão colocar uma inteligência artificial para dominar este banco de dados. Isso que se preze bem, que não é uma inteligência, são padrões de inteligência combinados. O único que pôde criar a inteligência foi o Criador, Yahweh dos Exércitos é o seu nome. Ele colocou a inteligência no ser humano. A Babilônia não, ela vai criar padrões de inteligência combinados, que ela colocará na inteligência artificial. E essa inteligência artificial terá os dados da maioria dos habitantes da Terra. Mas para isso existem barreiras que eles têm que quebrar para implantar esse sistema. E uma destas barreiras é a velocidade de sua rede, a velocidade de transferência, que ela é limitada pelos custos de infraestrutura, de antenas que têm que ser espalhadas pela rede em todo o mundo. Então isso é uma barreira que se impõe ao sistema da besta. Os custos elevados, elevadíssimos, para que essa rede ela ganhe uma abrangência bem mais eficiente. Então foi um problema que apareceu para eles. Como eles conseguiriam transformar esta rede em uma rede tão eficiente, tão rápida, a tal ponto de os padrões de inteligência obedecerem quase que instantaneamente ao líder globalista que será colocado. Os apropriados tempos do fim chegam em 2017. O Atalaia se levanta, a verdade vem à tona, a igreja começa a se purificar. Juntamente com isso, irmãos, foram desenvolvidos aplicativos babilônicos, aplicativos colocados pelos países dominados pela Babilônia política, pelos países dominados pelos banqueiros globalistas, aplicativos como o TikTok. E qual que é o problema, irmão Igor, com esse tipo de aplicativo? O problema é o seguinte, irmãos, estes tipos de aplicativos criados pela Babilônia política, eles são extremamente intrusivos, a tal ponto, como foram descobertos lá pelos hackers anônimos, de eles coletarem todos os dados que existem dentro do celular de uma pessoa que tem esse aplicativo. Eles podem coletar as fotos, as preferências, as intenções de voto e mandarem justamente para onde? Para o banco de dados chinês, um dos bancos de dados da Babilônia política. E isso aconteceu agora nas eleições dos Estados Unidos da América. Através destes tipos de aplicativos, como é mostrado aqui na capa da revista, você vai ver que antes da bandeira dos Estados Unidos se rasgar, há o aplicativo de espionagem logo abaixo. Eles conseguiram mapear as intenções de voto americanas através destes aplicativos, espiões. Então eles perceberam que através destes aplicativos, das coletas desses dados, eles poderiam dominar a superfície da Terra, eles poderiam dominar os países. Só é que os aplicativos já estão extremamente intrusivos. Então eles se perguntam para si mesmos agora nesse momento. Eles se perguntam como nós podemos nos tornar mais intrusivos. Como nós podemos coletar mais ainda os dados dos seres humanos, dados das pessoas, para que nós possamos exercer controle sobre eles. Então se levantou duas grandes barreiras: a velocidade da internet, a velocidade da rede, e a questão da coleta de dados. E essa pergunta eles já vêm fazendo há muito tempo. Há muito tempo eles vêm fazendo essa pergunta. Foi quando os países asiáticos, o Japão, desenvolveram nanotecnologia. Robôs com tamanho nanos, capazes de adentrar a corrente sanguínea do ser humano e captar
os dados do ser humano, da saúde do ser humano, os dados das emoções do ser humano, os dados da temperatura corporal, do fluxo sanguíneo, para que esses dados alimentem também os bancos de dados babilônicos. Eles conseguiram isso através da nanotecnologia. Esses nanorobôs que também são interligados à rede. Só que eles são ligados de uma forma restrita, ligados diretamente aos bancos de dados dos babilônicos. Então foi um grande avanço para ele. Agora, a questão que se punha era a seguinte: como colocar esses nanorobôs dentro de todo habitante, dentro de todo morador da Terra, para que a gente consiga dominar a superfície da Terra como um todo. Por quê? Porque ele sabe que após o arrebatamento dos primogênitos, eles terão apenas 7 anos para se preparar para lutar contra Yausha e a tribo de Eldar na batalha do Armagedon. Então eles vão querer ter o domínio sobre toda a Terra. Então, qual foi a solução para as duas questões deles? A questão da velocidade da internet mundial e da coleta intrusiva de dados dos seres humanos. Muito simples, meus irmãos. Eles pensaram consigo, conforme o desenhozinho dos Simpsons: soltaremos uma de nossas doenças contagiosas no mundo e apresentaremos uma solução para ela. Uma solução que seja tão intrusiva que seja capaz de nós criarmos a IOB. Eles estão agora, nesse momento, criando a IOB. Irmão, o que é a IOB? A Internet of Body, a internet dos corpos, a internet dos zumbis. Seres humanos controlados remotamente através de uma inteligência artificial e através de um grande sistema de banco de dados. Assim fica mais fácil exercer controle sobre a humanidade. Coletando todos os dados deles, dominando a mídia, como eles já detêm um controle de forma bem ampla, fica fácil conduzir mais ainda os líderes políticos que se levantarão nos determinados países. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Então eles estão agora, neste momento, meus irmãos, criando a IOB, a internet dos corpos. Como? Colocando os nanorobôs. E neste momento é que a humanidade ela terá que se levantar para tomar a sua decisão. Ou a humanidade fica do lado da verdade, com o Criador, com Yao e com seu filho Yausha, ou ela vai para dentro da apostasia, com o filho da perdição que está para se levantar. Porque a verdade também está vindo à tona. O evangelho da verdade está vindo à tona. A Babilônia, ela já está caindo, está ruindo, a Babilônia religiosa. E Yao dos exércitos vai derrubar tanto a Babilônia religiosa como a política. A política será derrubada pela pedra cortada sem mãos. E Yausha vai destruir o sistema do triângulo. Então veja aí que na figura, já na segunda coluna, aparece o aplicativo babilônico, o TikTok. Através da coleta de dados, coisas, questões desse tipo e de uma série de trapaças, eles conseguiram rasgar a principal bandeira da democracia no mundo. Isto é um grande símbolo para eles, um grande avanço para eles, porque eles sabem que para que eles implantem o sistema babilônico em todo o mundo, as principais potências, as potências de ponta, elas terão que cair. Potências como Estados Unidos, como Rússia, elas terão que cair para que o sistema da Babilônia, o sistema do olho, ele venha se levantar sobre a face da terra. Eles vão querer colocar o sistema maligno do país comunista, do país vermelho, sobre toda a face da terra. O líder europeu, o líder do olho, pedirá ao país judeu, o país de Israel, e a pedirá para que seu sistema seja implantado nos demais países. Então veja, irmãos, que os babilônicos já estão com o plano para este ano estabelecerem a Babilônia política sobre toda a face da terra. Eles já desenharam aqui nos planos dele a queda política americana, a queda militar americana
e a queda militar russa. Então, só fazendo uma recapitulada do que nós vimos no início do vídeo, nós mostramos que eles querem fazer isso através da robótica infiltrada dentro dos seres humanos. Por quê? Porque o objetivo deles é ligarem o ser humano à internet. É criarem a IOB, a Internet of Body, a internet dos corpos. Transformar cada ser humano em uma antena. Porque cada ser humano se tornando uma antena da internet através dessa nanotecnologia, os custos de implantação desta rede serão muito mais baratos. Eles foram tão inteligentes, de forma maligna, que eles pensaram, vamos fazer a nossa rede ela crescer em eficiência, em velocidade, e vamos fazer os líderes dos países pagarem por isso. E os líderes estão pagando. Através de quê, irmão? Eles estão pagando porque na Gororoba, muito provavelmente, essa nanotecnologia vem infiltrada para que a internet, para que a rede da besta, que se levantará, a rede da besta, a praça da Babilônia, para que ela se implante de forma muito eficiente sobre toda a face da Terra, colhendo os dados dos seres humanos de forma tão intrusiva que consigam detectar até a sua temperatura corporal. Então preste bem atenção que isso tudo está se levantando diante dos nossos olhos. E quem tem ouvidos para ouvir, que escute a palavra ideal dos exércitos. A IOB já está em testes, já está avançada. Em um pequeno porão na Universidade Texas A&M, nos Estados Unidos, vivem centenas de baratas gigantes da América Central. Elas irão se tornar ciborgues. Os cientistas passam algumas camadas de líquido corretor branco em suas costas para criar uma superfície levemente adesiva. Agulhas de acupuntura são inseridas no gânglio da barata, uma área de neurônios responsável pelos movimentos involuntários. Elas ajudam a conectar pequenos dispositivos eletrônicos que permitirão controlar o animal. Pelo controle, é possível enviar pulsos elétricos ao animal e escolher a direção na qual ele vai caminhar. Os cientistas afirmam que as baratas gigantes não sentem dor e só são submetidas a estes testes uma vez. A IoT já está avançando também, a Internet of Things. Eles já estão controlando vários utensílios de casa dentro dos países europeus. Eles já vão estar controlando, inclusive, é plano deles, os automóveis. Através dos automóveis elétricos, bits, bytes, ligados à rede babilônica. Então veja aí que aparece a figura do Zoom, do aplicativo aí, de reuniões virtual, de forma remota. Ela, de certa forma, estabelecerá um grande distanciamento social. Eles estão mostrando aqui nessa quarta coluna, através do Zoom, que eles vão querer proibir as pessoas de saírem de dentro de casa, como está acontecendo na cabeça do dragão, no país francês. E aqueles que não forem de acordo com o seu sistema, eles já estão preparando os campos para lançarem aqueles que não estiverem dispostos a aceitar a robótica dentro do corpo do ser humano. Sem falar, meus irmãos, a terrível consequência da Gororoba. Só relembrando para você, morador da Terra, de que se o seu código de vida ele for alterado, nós não podemos mais garantir salvação para vocês no nome de Yahshua. Porque Yahshua, ele só morreu para os seres humanos. Se você muda conscientemente a sua espécie para uma espécie da besta, para uma espécie da Babilônia política, nós não podemos mais garantir pela palavra a sua salvação. Porque Yahshua já fez um sacrifício para o ser humano, para a criação que ele criou. Então se você se torna um híbrido de forma voluntária, nós não podemos garantir a sua salvação, porque a salvação é somente através de Yahshua. Então fica atento, igreja, que você possa ficar na força de Yahweh dos exércitos. Yahshua é o nosso rei.